Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa, o seu podcast para resenhas, debates e conversas sobre tudo do mundo do MMA. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meu parceiro Rafa Fernandes. Boa tarde, Rafa, como é que você tá? Boa tarde, Gabi, tudo bem? Tudo certo, tudo maravilhoso, que hoje nós vamos falar sobre mais um UFC numerado, o UFC 292, que tem disputa de cinturão do peso galo, Aljamain Sterling contra Sean O'Malley. Antes disso, teremos disputa do cinturão feminino peso palha entre Zhang Weili e Amanda Lemos, e no card principal nós ainda teremos outro brasileiro, Pedro Munhoz, na luta contra o Marlon Vera. E ao final desse episódio, depois de discutir tudo sobre essas três lutas, a gente vai lançar um debate aqui que a gente quer saber também de você, qual é a sua opinião. Qual é o maior peso galo da história? Será que o Aljamain Sterling já é o postulante a ter esse prestígio, essa nomenclatura de GOAT da categoria dele? Fica aí até o final que nós vamos debater sobre isso. Mas enquanto isso, eu convido você que está nos conhecendo agora, chegou aqui pelo nosso novo canal no YouTube, para curtir a nossa página no Instagram, seguir a nossa página lá, @Troca de Faixa, um projeto que está se iniciando. Queremos contar com você para formar uma nova comunidade do MMA brasileiro, uma nova fonte para você de informações, notícias e tudo relacionado ao MMA, em especial o UFC, a maior organização desse esporte. Ô, Rafa, vamos começar então sobre Aljamain Sterling contra Sean O'Malley. Eu já lancei aqui o papo da conversa que a gente vai ter aqui no final do episódio, né, em relação a qual é o maior da história do peso galo. Mas, de qualquer forma, vamos se ater a essa luta aqui agora. O Aljamain Sterling vai defender o cinturão novamente, o Sean O'Malley já chega aí, né, depois de ter ganhado do Petr Yan, uma luta muito, muito contestada, né, uma luta que muita gente viu diferente do resultado oficial dos juízes, e agora ele vai enfrentar uma pedreira. O próprio Sean O'Malley está com uma postura, pelo que eu vi, bem respeitosa em relação ao Aljamain Sterling, falando que vai ser um grande desafio, e, pô, eu não sei se você tem alguma opinião assim diferente, mas acho que essa luta tem um claro favorito, né? Tem toda aquela cara que são daqueles confrontos de wrestler fuck contra striker, que o striker acaba não tendo condição de se defender na maior parte do tempo contra o wrestler, né? Até pelo fato como foi a luta do O'Malley contra o Yan, né? O próprio Yan teve sucesso com as quedas, então você pega um cara que nem o Sterling, que é muito bom nelas. Se o Sterling conseguir fechar a distância e quedar o O'Malley, cara, não quero meio que de menosprezar o O'Malley, né? Mas meio que o O'Malley ainda... Ele é a grande galinha dos ovos de ouro do UFC. Mas só que até agora ele não teve muitos confrontos contra os caras lá em cima, né? Ele teve contra cara top 10 da categoria. Ele enfrentou top 10 3 vezes, né? Ele perdeu pro Marlon Vera. Teve um no contest contra o Pedro Munhoz. 2 lutadores que vão se enfrentar no card. E ganhou do Yan, né? Só que, como a gente falou, a luta... Ele tava ganhando contra o Munhoz. Tava ganhando, então das três foi aquele melhor performou. Contra o Yan, ele até teve sucesso em pé, só que eu também, na época, eu vi a vitória do Yan pelas quedas e tal, machucou. Eu acho que tem um claro favorito e vai ser uma grande surpresa se o Sterling não vencer a luta. Eu acho que vai ser muita surpresa. Eu entendo que é o que o UFC queira, porque o O'Malley é muito, muito popular nos Estados Unidos, ele é bastante popular. Tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, tem podcast, tá sempre falando com os irmãos Paul lá, os influencers, então ele é bem popular lá, mas eu acho que o Sterling vai ser um trator. Eu até falaria que talvez, se ele conseguir encaixar ali no primeiro round mesmo, eu acho que já acaba a luta mesmo. Pô, com certeza, eu acho que o Sean O'Malley, no tempo de preparo que ele teve para preparar o seu wrestling, preparar a sua defesa em relação à luta agarrada, definitivamente não vai ser o suficiente para um cara que tem o wrestling como grande destaque há tempos no MMA. Então eu concordo com você, acho que o Aljamain Sterling pode realmente faturar essa luta logo no primeiro round, e o Sean O'Malley não vai ter condições. É engraçado que essa luta coloca frente a frente dois polos de
popularidades muito grandes, porque a gente sabe que a maioria dos fãs de MMA não é muito simpático ao Aljamain Sterling, né? Porque, olha, eu vou ser sincero com você, cara, eu vivo falando aqui que eu sou novato, assim, no mundo do MMA, tá sendo maravilhoso essa experiência para mim de poder fazer um podcast, conversar sobre esse esporte que é tão apaixonante, tem gerado tantos novos fãs recentemente. Mas, pô, até que eu fiquei sentido pelo Aljamain Sterling na época da desqualificação do Petr Yan, cara, porque assim, acho que, pô, foi um golpe legal. Pra começar, ele tava ali com os 3 apoios, né? Talvez aquela cena ali, depois que ele sofreu de fato o golpe legal, foi uma coisa que não pegou muito bem, mas ainda assim agrega bastante para a impopularidade dele, além do fato de que o estilo de luta dele talvez não seja o mais exatamente empolgante, mas não dá para negar que é bem eficiente. A gente estava conversando aqui no off antes de entrar ao vivo que, pô, que eu das lutas que eu assisti dele, eu só lembro dele tomando um atraso mesmo nessa própria luta contra o Petr Yan, que encerrou com a desqualificação do russo. Mas, de qualquer forma, seja ele popular ou não, ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. E o Sean O'Malley, realmente, como você falou, é a galinha dos ovos de ouro do UFC. É o cara que é muito popular lá nos Estados Unidos. Caramba, antes mesmo dele chegar à elite, ele fazendo aquela luta contra Chris Moutinho, é um cara que, digamos, o fã de UFC novato como eu, acompanhou a escalada dele, a chegada da escada dele até ele chegar no topo agora, que vai disputar o cinturão, por causa do hype que sempre que se colocou em cima dele. Quando ele entrou no UFC e era o Snoop Dogg comentando a luta dele, ficou muito marcado isso. Oh, O'Malley! Oh, O'Malley! Então, assim, talvez o próprio Dana White tenha um claro favorito para essa luta, que é o Sean O'Malley, mas de qualquer forma ele pode fazer o pix aí para os juízes, porque vai ser difícil em vias normais. E outra coisa, cara, de qualquer forma o Dana White já pode ficar feliz, né? Porque parece que o Sterling vai subir de categoria, né? Por causa da questão da amizade dele com o Merab Dvalishvili. O Sterling já deu entrevista falando que, independente do resultado dessa luta, ele deve subir de categoria para abrir a caminho, que os dois são grandes amigos, né? Não querem se enfrentar. Então, de qualquer forma, se o Dana White não quer o Sterling como campeão do peso galo, então pelo menos já tem essa amizade aí que o Dana White já criticou, né? Já salvou ele um pouco, vai salvar ele um pouquinho também, né? Eu acho que você citou tudo certo. Eu acho que é uma grande diferença. Primeira coisa, o Sterling não tem culpa de muitas das coisas que aconteceram durante o reinado dele, vamos falar assim, né? Contra o Yan, ele tava perdendo aquela luta? Tava, mas quem mandou o Yan, sei lá, deu um defeito ali na mente do Yan, foi mais... Não é como se o Sterling, tava fingindo, foi uma joelhada em cheio, né? É uma joelhada que, poderia ter nocauteado ele. Ele só não conseguiu continuar, ganhou o título. E ele foi lá e derrotou o Yan na próxima luta. Então, acho que só dele ter derrotado depois o Yan, já acabaria aí a discussão. Mas ele não teve sorte, aí veio a luta do Dillashaw e também que não é a culpa dele, como ele vai saber que o Dillashaw foi pra luta com o ombro que tinha deslocado o ombro 10 vezes durante o camp de treinamento, né? Então, é muito culpa do Sterling. E o que também você falou do O'Malley, o que deixa o O'Malley mais atraente ainda, porque o UFC, desde que o Conor meio que... a gente fala muito do Conor, sempre tá falando do Conor, mas... desde que o Conor tá menos ativo, o UFC quer um cara, de novo, do mesmo estilo, falastrão, que chama atenção, e o O'Malley encaixa nisso, né? Ele tem um jogo muito atrativo, que é um jogo de strike, é muito calculado, consegue muitos nocautes, então é muito o que o UFC procura, né? Então, como eu falei, é uma luta que até eu vendo pra divisão, eu acho que tinha outros lutadores que mereciam mais que o O'Malley. O próprio Merab e tal, claro que ele não ia lutar, mas o O'Malley só conseguiu a disputa de cinturão porque o Merab não quer lutar contra o Sterling. Isso que todo mundo sabe, né? Então, é meio que ele conseguiu ali, surgiu a oportunidade, eu só acho que não vai dar. Eu acho que o Sterling é muito bom. O Sterling vai conseguir fazer o jogo dele direitinho, de quedar, segurar ele, uma hora vai pegar as costas. Eu comparo muito com a luta que foi contra o Sandhagen do Sterling, que era outro striker. Por mais que o Sandhagen tenha até mudado um pouco o jogo dele desde então,
Era outro striker longo, gosta de manter a distância, mas o Sterling conseguiu rapidamente pegar as costas e no primeiro round botou ele pra dormir, né? Então acho que o Sterling vai defender, vai subir pros pênaltis, que é até uma boa coisa pros pênaltis, porque é um desafiante novo pro Volkanovski, e vai deixar a porta aberta pro Merab. Eu não sei se o UFC tá tão empolgado com isso, porque o Merab também não é um dos lutadores mais empolgantes do mundo, né? O Merab é meio que o Sterling elevado a centésima potência, né? O Merab é tipo queda, não conseguiu queda e assim a luta inteira, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa luta e qual vai ser o futuro da divisão, né? Exatamente. Você tocou num ponto bom aí também, que é importante pro UFC ter um cara no plantel como o O'Malley, ainda mais que agora, assim, você tem, por exemplo, o Nate Diaz, que já saiu, o Conor McGregor mais fala do que faz alguma coisa. De fato, a gente sempre fala aqui do Conor McGregor, mas o cara mobiliza muita coisa, não tem jeito. Enfim, bastante curioso aqui para ver como é que vai seguir o peso galo em diante, né? Com o Sterling com o Conde Varishvili talvez Posso sendo encaixar uma campeão. coisa rapidinha também, Gabriel? Tão empolgante, pode ficar à vontade. O que outra coisa que essa luta vai nos mostrar é se o O'Malley é essa figura que a gente tá falando, de tanto essa figura como a gente tá falando, né? O próximo estrela, né? Porque é o primeiro card que ele vai ser o main event, vai ser evento numerado, ele tá carregando o evento junto com o Sterling, então vai dizer muito se ele tá preparado e se ele consegue atrair o público no nível, tipo, grande, né? Eu não espero que ele traga público que nem o McGregor ou até o Nate Diaz conseguia trazer, mas vamos ver se ele consegue fazer muita gente parar pra assistir a luta, né? De sustentar a sua bronca, eu acho que isso também é um fator muito importante para você atrair o público para a sua luta, né? É que nem o caso que eu tava vendo do Renato Rebelo falando no vídeo mais cedo, que assim, você tem um caso como o Conor McGregor contra o José Aldo, né? Porque assim, o Conor McGregor falou e conseguiu sustentar a sua bronca no fim das contas, com um nocaute histórico. Então, pô, o próprio Renato Rebelo fala nesse vídeo aí recentemente, que eu posso até deixar aqui na descrição, vou deixar aqui pra rapaziada do YouTube, que assim, o MMA é um esporte que a gente sabe que tudo é possível. A gente tá falando aqui, fazendo todas as previsões, falando tudo, mas vai que acontece a mesma coisa que o Conor McGregor, que o José Aldo, que ele consegue encaixar um soco ali no início do Sterling e acaba a luta. Mas eu admito que eu não consigo ver isso acontecendo. Mas pro O'Malley se configurar como uma estrela do UFC futuramente, ele vai ter que também fazer valer isso na luta dentro do octógono contra a rapaziada da elite da categoria dele, né? Isso é fato. Só falar também é complicado. Né? Aljamain Sterling contra Sean O'Malley pelo peso galo, main event do UFC 292 de sábado agora. Galera, pra você que tá aqui com a gente, eu vou lembrar para você seguir a nossa página no Instagram, @troca de faixa. Notícias, curiosidades, atualizações sobre os nossos podcasts conforme eles forem sendo publicados. Um projeto que está se iniciando aqui, nós dois estudantes da pós-graduação da UERJ, uma alegria, um prazer imenso falar sobre esse esporte tão apaixonante quanto é o MMA. Zhang Weili e Amanda Lemos, disputa pelo peso palha do UFC 292. A Zhang Weili tem um favoritismo muito grande, né, Rafa? Tipo assim, ela teve a caminhada dela após ganhar da Jéssica Andrade, da Joana Zergetic, mas aí depois ela teve aquelas derrotas para Rose Namajunas e caramba, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu tava revendo o nocaute dela na Rose Namajunas na primeira luta, e meu Deus, mano, eu acho que é um dos chutes na cara mais lindos que eu já vi na minha vida, mano, sinceramente. E a Zhang Weili ainda tem a pachorra de levantar, tipo assim, não aceitar o resultado que tinha sido acabado de ser nocaute. Mas, pô, se bobear, ela até deu ruim no joelho dela, porque ela caiu feio daquele jeito que trava o joelho assim no chão. Tomou um nocaute, mas depois ela conseguiu se recuperar, conseguiu ganhar da Joana Zergetic novamente e tomou o título da Carla Esparza, né, se colocando agora como campeã
do peso palha. E a Amanda Lemos tem aquele destaque, né? Ela perdeu a sua primeira luta no UFC em 2017, mas depois disso ela conseguiu um streak de 5 vitórias seguidas, né? E apesar dela ter perdido para Jessica Andrade recentemente, ela conseguiu ter mais 2 vitórias contra a Michelle Waterson e a Marina Rodrigues. E agora se coloca numa posição de 7 vitórias e 1 derrota nas últimas 8 lutas, mas ainda assim eu acho que é muito pouco, né, mano? Quer dizer, pelo menos eu acho a Zhang Weili uma excelente lutadora e acho que ela vem com todo o favoritismo, né? A questão da Amanda é um pouco, não tanto quanto o O'Malley, mas a Amanda também foi um pouco surpreendente até ela conquistar essa chance, né? Porque a gente vê ela só número 5 do ranking e todo mundo esperava que fosse a outra chinesa que fosse enfrentar a Weili, a Yan, e a gente ficou até surpreso com a Amanda, né? A Xiaonan tá vindo de uma vitória bem, eu acho, contra a Jéssica também. Porque o UFC tem algumas pessoas na frente das duas que vai demorar um pouco pra disputar o cinturão de novo, que é a Namajunas e a Esparza, né? Que são. Depois que as duas fizeram aquela luta horrível. Meu Deus. Uma das lutas mais insuportáveis que eu já vi na minha vida. Elas vão ter que trabalhar muito, né? Então, assim, foi até surpreendente, porque eu esperava que eles até iam apoiar nesse confronto China contra China, né? Mas aí a Amanda conseguiu a oportunidade e, tipo, sempre tem a chance, né? Porque a Amanda bate forte. Até eu vi uma entrevista da Jéssica Batistaca, que ela falou que acha que a Amanda bate mais forte que a chinesa e por isso que a palpite dela é que a Amanda ganhe. Eu não acho que o jogo é só isso, né? Porque a gente até viu que a Weili melhorou muito na questão do wrestling. Até depois do nocaute sofrido contra a Namajunas, ela viu que teria que mudar um pouco o jogo, não pode só ficar no striking. Então acho que vai ser... Eu não gosto de ser pessimista, né? Porque sempre vão ver os brasileiros vencendo, né? Mas a gente quer ver uma boa luta. Eu acho que a Weili deve fazer um feijão com arroz ali, manter a distância. Ela é rápida, bem rápida. Talvez acerte um golpe que a Amanda sente ou vai para uma queda e consegue quedar a Amanda, não facilmente, mas eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo essa luta para a Weili, né? Eu também, não querendo dizer assim que vai ser um desafio fácil, mas de qualquer forma eu enxergo o favoritismo todo com a Weili, por causa de boas atuações que ela teve ao longo das suas últimas lutas, né? Contra a própria Joana, contra a Carla Esparza, mas ainda assim a Amanda Lemos também vai se fazer uma adversária de muito peso. Deixa eu te perguntar, em relação a Tatiana Suárez, né? Ela já ganhou da Jessica Andrade, já ganhou da Carla Esparza, já ganhou até da Alexa Grasso. Será que vai rolar uma chance para ela aí em breve, no peso palha? Próxima da fila, talvez? Isso que eu ia falar, né? Eu sinto que o UFC tá meio que planejando que a Tatiana seja a próxima campeã, ou pelo menos a próxima grande desafiante, assim, né? Porque sempre tem isso, né? Sempre tem um desafiante que é mais provável, que tenha mais apuros pro campeão, mas e no meio sempre tem aquela lutinha que você sabe que é uma luta mais fácil pro campeão, né? Então acho que a Tatiana Suárez está sendo meio que produzida para ser essa próxima grande desafiante. Ela acabou de lutar contra a Jéssica, ganhou. Dependendo do resultado aqui contra a Eli e a Amanda, eu não sei quanto tempo a vencedora ficaria fora. Talvez, e se a Tatiana estiver pronta, talvez uma luta entre ela e a Xiaonan. E a vencedora disputa o título, né? Tem umas lutas interessantes na categoria. Além dessa, a Namajunas vai lutar contra a francesa, a Fiorot, que tá descendo. Mas essa no Mosca. A Namajunas tá até subindo de categoria. Depois de tão ruim que foi a luta contra a Esparza, ela decidiu subir de categoria. Então eu acho que vai ser meio que uma semifinal, entendeu? Quem vencer essa luta, o UFC poderia meter um Tatiana Suárez contra a Xiaonan. Aí as duas vencedoras se enfrentam e eu acho que tem tudo porque se a Xiaonan passa pela Tatiana Suárez, que é meio que a bicho-papão da categoria, ninguém conseguiu parar as quedas dela até agora, meio que vai falar muita coisa. Então eu acho que a Tatiana Suárez está meio que sendo preparada para ser a futura campeã da divisão, né? Exatamente. Ela vai. E ainda tem, como você falou, a Yan Xiaonan. Acredito que seja muito bom
pro UFC essa inserção grande no mercado chinês, com a possibilidade de você ter grandes lutadores ou grandes lutadoras desse país que tem uma população imensa. Pro UFC deve estar sendo maravilhoso. E a Yan Xiaonan, pô, como eu falei, ganhou da Jessica, como você falou, aliás, ganhou da Jessica Andrade, ganhou da Mackenzie Dern, que também é um desafio muito grande. A Mackenzie Dern tem pouquíssimas derrotas no seu cartel, e a Yan Xiaonan junto com a Tatiana Suarez surgem realmente como um prospecto. Essa categoria tá interessante, hein? Pô, não dá pra Não, é subestimar o MMA interessante. feminino, né? Eu acho que a Tatiana só se diferencia do resto, porque a Tatiana tem realmente um jogo de wrestling muito forte. E até agora ela conseguiu tipo, demonstrar essa força e nenhuma das garotas da divisão das palhas, né, conseguiu mostrar a eficiência em levantar quando é quedada. A Tatiana conseguiu colocar todas no chão, segurar, finalizar e pronto. Ela teve, eu não me lembro qual foi a luta, eu não sei se foi contra a Esparza, eu não me lembro. Teve uma luta que a Tatiana Suarez até teve um pouco de, não problemas, mas foi um pouquinho mais difícil. Foi, deixa eu até ver aqui. Ela Mas, nocauteou a Carla Esparza, né? eu tava até tentando ver, teve alguma luta, eu não me lembro qual foi. Talvez foi contra a Nina Ansorov, eu não me lembro. Mas eu acho que ela meio que se separa. Por mais que a divisão tenha muita gente boa, você vê aqui, ó, as Parza ainda tá lá, por mais que a luta dela geralmente coloca a gente pra dormir, mas ela ainda tá lá. A Jéssica Andrade ainda tá lá. Tem a Virna Jandiroba também tá lá. A Mackenzie Dunn. Tem muita brasileira nessa categoria até. Muita gente boa. Tem a... Eu não sei qual foi a luta. Eu não sei se é Macy Barber. Macy Barber é mosca também. Mas tem a Amanda Ribas, que tá geralmente mosca, palha, fica pulando. Tem muita gente boa nessa categoria. E vamos ver se alguém consegue... Pô, se a Weili consegue segurar o cinturão, se a Tatiana consegue ser campeã e segurar esse cinturão, porque desde que a Joanna perdeu, virou meio que uma batata quente, né? A Rose ganhou, depois perdeu pra... A Rose perdeu, eu não me lembro quem ela perdeu inicialmente, mas perdeu, aí depois perdeu pra Jéssica, aí a Jéssica perdeu logo em seguida pra Weili, a Weili depois perdeu pra Rose, a Rose perdeu pra Esparza, a Esparza perdeu pra Weili, então tá sendo uma batata quente entre as lutadoras e ninguém tá conseguindo segurar esse cinturão, né? Vamos ver se surge uma campeã mais dominante, né? Rapaz, essa categoria aí tá interessante. Disputa do cinturão peso palha, Weili Zhang contra Amanda Lemos, UFC 292 nesse sábado, rapaziada. Luta interessantíssima da campeã contra a quinta da categoria. E vamos aguardar também a sequência da categoria do peso palha no UFC, que tá realmente muito interessante de acompanhar. Você que tá acompanhando a gente agora, quero te convidar para seguir a nossa página no Instagram, @troca de faixa, sua nova fonte de informações, de curiosidades e novas notícias de luta e também de notícias de quando a gente estiver lançando mais um episódio desse podcast, lá no Instagram, tudo relacionado ao mundo do MMA, tá bom? Vamos juntos formar essa nova comunidade aqui de notícias para o MMA. Agora vamos falar de outra luta envolvendo um brasileiro no card principal. Marlon Vera contra Pedro Munhoz. Rafa, estávamos falando aqui há pouco sobre o peso galo, fazendo conjecturas, né, sobre a situação do peso galo, e essa luta vai ser interessante, né? A luta do 6º colocado contra o 10º colocado nos rankings. O Pedro Munhoz, na verdade, tem um retrospecto recente meio ruim, né? Desde a sua luta contra o próprio Aljamain Sterling, ele acumulou 4 derrotas em 5 lutas, até o no contest contra o Sean O'Malley, que na época já estava sendo considerado uma luta difícil para o Sean O'Malley, mas ela acabou sendo no contest por causa do dedo no olho, né, do seu adversário. O Sean O'Malley falou que achava que o Pedro Munhoz estava fazendo... queria acabar logo essa luta, usou esse dedo no olho como desculpa, enfim, aquele trash talk de sempre. Mas agora o Pedro ganhou do Chris Gutierrez e conseguiu a sua chance. Está ali no 10º colocado, vai enfrentar o 6º colocado, e ele ganhando pode se aproximar daquele pelotão de cima, né? Você tem ali Peter Yan em quinto, Corey Sandhagen em quarto, Seyuri terceiro. Então, uma luta importantíssima para o nosso brasileiro Pedro Munhoz, né? O esquadrão brasileiro, filho. Eu acho que eu não tô te ouvindo. Tá.
Alô? Alô? Então, rapaziada, tivemos uns problemas, estamos com uns problemas técnicos aí. Eu vou pedir para que o Rafa dê um alô aí quando voltar, mas parece que a internet dele acabou caindo. Então, bem, como eu estava falando, o Pedro Munhoz ele já teve boas lutas na sua carreira. Ele também teve a luta contra o José Aldo, que eu lembro que eu assisti. Foi uma daquelas lutas assim, naquela última caminhada do José Aldo rumo ao título que acabou não se concretizando. O Aldo ele acabou perdendo o futuro. Ele ganhou do Rob Font. E aí depois ele acabou perdendo pro próprio Merab de Valishvili. Mas, de qualquer forma, foi uma luta também impactante. Tá me ouvindo, Rafa? Tô. Minha internet chegou Agora sim. rapidinho. Eu tava Eu, falando que eu o tava aqui só Munhoz passando por é cima difícil até também, um julgar pouquinho ele. mais. Tá passando só um pouquinho por cima quando você caiu mais um pouquinho da carreira do Pedro Munhoz e essa questão dele tá se aproximando, ter essa chance de se aproximar novamente do top 5, né, Rafa? É. Eu ia falar que antes de eu ter caído, que é até difícil julgar as derrotas dele, porque, pô, só ver as 4 derrotas que ele teve foram todas para campeões, né? Ele perdeu pro Sterling antes do Sterling ser campeão, é claro, mas perdeu pro Frank Edgar, que é, pô, continua sendo Frank Edgar, foi decisão dividida, até foi uma luta disputada, perdeu pro Aldo e perdeu pro Dominic Cruz, então nenhuma luta Só ele casca foi. grossa, né? Nenhuma luta ele foi assim, talvez a do Aldo, que o Aldo foi bem superior. Nenhuma luta ele foi colocado, tipo, ninguém passou por cima dele. Então ele é um cara que é um casca grossa da divisão. Eu não quero falar que ele tá virando meio que um porteiro, mas se você para você tornar um cara bom na categoria, você geralmente tem que passar por ele. O O'Malley tentou isso, o Chris Gutierrez tentou isso recentemente também. E colocaram ele contra um cara que nem ele, tá meio que se tornando um porteiro também. O Marlon Vera teve a chance de almejar coisas maiores contra o Sandhagen, mas não performou. Até surpreendente, o Marlon Vera vinha de uma sequência boa, de lutas empolgantes. Naquela noite contra o Sandhagen decidiu não aparecer. Então eles têm tudo para fazer, tipo, ser meio que uma guerra, assim. Ambos vão pra frente, ambos vão atrás do nocaute. E ambos querem, assim, provar o que eles merecem estar onde estão na categoria, né? E mostrar que eles ainda almejam algo maior, né? Vai ser definitivamente uma das lutas mais esperadas desse card, porque o card recente do Marlon Vera também, como você fez o comentário do Pedro Munhoz, o card recente do Marlon Vera não é de se jogar fora, ele inclusive conseguiu a vitória sobre o Dominic Cruz, sobre o próprio Frank Edgar, mas também acumula derrotas para o José Aldo e o Corey Sandhagen, mas justamente essa luta tem tudo para ser uma guerra. Os dois têm um número alto até de vitórias por nocaute, eles também têm essa característica, mas o Marlon Vera também tem várias vitórias por finalização. Os dois, inclusive, é engraçado, tem mais vitórias por finalização do que por nocaute. Aliás, o Pedro Munhoz tem mais vitórias por finalização do que por nocaute. O Marlon Vera tem 8 vitórias por nocaute e 8 por finalização. Então são dois lutadores completos, mas que vão pegar pro strike, né? Algo que o Pedro tem que aproveitar é que o Marlon Vera é um pouco conhecido por ser aquele cara que começa a luta mais lentamente, entendeu? A maioria das lutas ele vai se acostumando com a luta ao passar do tempo, né? Ele vai gostando da luta que a gente fala. Então, se o Pedro conseguir meter uma pressãozinha e achar alguma coisa ali nos primeiros rounds, ou conseguir ganhar os 2 primeiros rounds, ele vai conseguir uma vantagem boa, mas tem que ficar atento no terceiro round, porque o Vera vai vir com tudo. A própria luta contra o Frank Edgar, que o Vera conseguiu o nocaute, o Vera tava perdendo a luta, assim. Tinha perdido os 2 primeiros rounds, o Edgar tava conseguindo quedar ele. Foi lá, tava precisando do nocaute, foi lá e nocauteou o Edgar. Então é algo que o Vera faz muito bem. Ele vai se acostumando com a luta. Por isso que foi tão estranha a performance dele contra o Sandhagen. Porque a gente já imaginou que ele ia se soltar ao decorrer da luta e ele não se soltou. Então, se o Pedro conseguir aproveitar isso, começar bem, meter uma pressão boa no Vera, eu acho que vai já dar meio caminho andado para a vitória. Apesar do campeão
e do primeiro colocado da categoria, nós ainda temos lutas empolgantes, lutas, pô, de dois strikers a lá cacete e não quer nem saber, né? Lutas que prometem sim. Marlon Vera contra Pedro Munhoz, UFC 292, Brasil representado no octógono, definitivamente uma luta que todos nós, fãs brasileiros do MMA, vamos querer assistir. Agora, antes da gente terminar, mano, vamos manter aqui a nossa conversa no peso galo e trazer para mesmo um debate, mano. Um debate que o Rafa pode até trazer a declaração que o John Anik, o narrador americano do UFC, deu, declaração que gera polêmica e que faz a gente trazer o debate aqui para você, que a gente quer ouvir a sua opinião aqui nos comentários, se você tiver ouvindo a gente no YouTube, ou se você estiver ouvindo a gente em algum dos streams em que estamos disponíveis pelas plataformas de podcast, vai lá no nosso Instagram e dando um direct ou deixe sua mensagem. Qual é o maior peso galo da história? Se o Sterling ganhar, ou até mesmo se o Sterling perder, ele vai poder ser considerado o maior peso galo da história, na frente de caras como o próprio Dominick Cruz, mais pra antiga você tem o Renan Barão. E aí, Rafa, quero ouvir sua opinião, mano. Então, a fala do Anik, que você falou aí, ele tem um podcast, né? Além de ser o narrador do UFC, ele falou que mesmo se o Sterling perder por nocaute no primeiro round, para ele continuará sendo o maior. Então, na minha opinião, claro que se ele perder por nocaute vai ser um golpe duro para isso. Mas pegando todos os campeões da história que já tiveram na divisão no UFC, tem o Dominick Cruz, que foi o campeão que veio do WSC. Depois teve o Barão, depois o Dillashaw, depois teve o Cruz de novo, Garbrandt, Dillashaw, Cerrudo, Yan e agora o Sterling. O que o Sterling tem acima de todos esses caras? Ele tem um reinado que, em números completos, ele tem 3 defesas de cinturão, contra nomes bons. Ele tem, nas três defesas ele tem 3 ex-campeões. O Yan, o Cerrudo e o Dillashaw. Então isso diz muito pro Sterling. Por mais que tenha tido, como a gente falou no início do episódio, circunstâncias que meio que você pode colocar asteriscos no reinado do Sterling, por exemplo, o jeito que ele ganhou o cinturão ou a luta do Dillashaw, você ainda tem que dar o nível de dominância e como ele conseguiu se mostrar melhor. Ele venceu depois do Yan, depois de tudo que aconteceu. Contra o Cerrudo ele também venceu, por mais que tenha sido uma luta difícil. Então, eu acho que se ele ganhar essa luta, eu acho que ele meio que sacramenta o lugar dele como o melhor da divisão da história. Se ele perder, aí que entra a fala do Anik, né? Se ele perder pro nocaute, aí eu já não sei como fica, né? Porque é um asterístico grande. Aí eu acho que já pode o Dominick Cruz, pelo que ele fez quando era mais novo, talvez o Cruz não chegou a ser nocauteado assim, por mais que quando o Cruz perdeu o cinturão pro Garbrandt foi um baile. Foi um passeio, meu Deus do céu. Acho que isso desmoraliza mais do que, tipo, um nocaute no primeiro round, tá ligado? Porque puta merda. Não sei nem se pode falar palavrão aqui no YouTube, mas enfim, fala aí. Mas eu acho que o nocaute também se for um nocautaço mesmo, é um pouco duro. Dá uma manchinha, assim. Tipo do Aldo que a gente tava falando, né? McGregor. Muita gente, por mais que eu ainda ache que o Aldo é o melhor daquela categoria, muita gente eu também. acha que aquilo pode colocar uma mancha no prospecto, no resumo do Aldo na categoria. Também tem mais coisas, o Aldo depois perdeu pro Holloway, perdeu pro próprio Volkanovski, mas um nocautaço desse pode dar uma manchada. O que ajuda o Sterling é que quase todos os outros campeões têm manchas no reinado, né? O Cruz se lesionou e depois levou um baile do Garbrandt. O próprio Barão que a gente achava que era... Quem sabe na época que o Barão tava lá no topo, todo mundo achava que o Barão era imparável. Depois levou um baile do Dillashaw. O Dillashaw a gente não sabe há quanto tempo ele usava o suco, que nem o Rodrigo Gotti fala. E o Cerrudo se aposentou antes de fazer mais defesas. Então acho que meio que pela consistência do Sterling nas últimas lutas, meio que caiu no colo dele, né? Não caiu, mas ele conseguiu trabalhar, se manteve como campeão dominante. E se ele sair na categoria como campeão, vai ser meio que difícil falar que alguém foi melhor que ele. Pode ser que os outros foram mais
era melhor assistir a luta dos outros, mais vistosos, mas a gente não tá falando quem a gente quer assistir, né? A gente tá falando quem foi o melhor. Então, eu acho que o Sterling meio que sai na frente até se ele perder. Pô, mano, exatamente, cara. Não dá pra você querer tomar o carisma do Sterling como um fator determinante pra se ele é bom ou se ele não é, porque o cara é muito dominante, mano. Assim, eu vou tomar pelo clubismo, não clubismo, mas assim, como eu sempre falo aqui, deixo bem claro que eu sou um fã que começou a acompanhar há pouco tempo, então eu pude acompanhar o Renato do Sterling desde o início da verdade, porque eu me lembro da luta dele contra o Petr Yan, que resultou na desqualificação, um dos poucos momentos que eu vi o Sterling passando apuros em alguma luta, mas mesmo assim foi apenas aqueles momentos específicos daquela luta e depois ele foi muito dominante contra outros caras que já tinham ganhado o cinturão. Você tem o Henry Cejudo, que também tem uma expressão muito grande para a luta em si, para o esporte de combate em si, porque além dele ter sido duplo campeão, ele também foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, mas ainda assim a nossa discussão é peso galo. Então, pelo peso galo, pelo tudo que eu vi, pela dominância que o Sterling executa como wrestler, não tem como escapar muito dele não, tá ligado? E, tipo assim, eu admito que eu não acompanhava o UFC na época do reinado, digamos, porque o peso galo começou em 2011, começou com um período longo do Dominic Cruz, mas mesmo assim teve o Barão como interino no meio, mas mesmo assim essa derrota pro Cody Garbrandt foi muito feia, mano, que eu pude ver de novo, né, enquanto pesquisava sobre história aqui, pesquisava vídeos aqui e ali. O Dominic Cruz é muito bom, mano, um dos melhores da história do peso galo e um dos melhores trash talkers da história do UFC, mas de qualquer forma eu também acho Aljamain Sterling. Não acho que. Não sei, mano. Parando pra pensar, se tu me perguntar, porra, um nocautaço pro Sean O'Malley, que pô, teve a vitória em cima do Ian, mas contestada. Isso vai interferir no legado dele? Cara, sempre interfere, né? Assim, o José Aldo é muito maior para a categoria dele, na minha opinião, do que o Sterling é para a categoria do peso galo, mas e até o nocautaço que ele tomou do Conor McGregor interferiu, né? Então vai interferir. Essa mancha vai ficar com ele, ainda mais porque ele vai subir de categoria e acho que não teria como ter, digamos, uma revanche, né? E acho que não é nem interesse do Dana White fazer uma revanche com campeão tão impopular. Mas de qualquer forma, eu concordo com o senhor John Wayne, que acho que o Sterling já tá marcado nessa categoria mesmo, mano. Até na diferença do nocaute. Vamos falar assim. Se o nocaute no primeiro round, mas como é o nocaute? É um nocaute parecido com o McGregor, que foi um soco, acabou. Não teve mal teve a luta. O McGregor acertou um golpe, o Aldo acabou caindo. E foi isso. Ou vai ser o primeiro round, o O'Malley vai conseguir parar as quedas, vai conseguir acertar o Sterling e finalmente nocautear ele. Diz muito, entendeu? Mas o que... Eu acho que a luta que meio que definiu quem seria o maior da categoria foi meio que a última luta. Quem saísse vencedor entre o Sterling e o Cerrudo, porque se o Cerrudo vence, também ele sairia muito bem em tudo, né? Porque ele tinha derrotado o Dillashaw, tinha derrotado o Marlon Moraes, tinha derrotado o próprio Dominic Cruz, então... meio que o Sterling saindo vitorioso, saiu bem, ele performou bem quando ele era o azarão pro Cerrudo, ele meio que deu um cala-boca para quem duvidava dele e meio que se colocou muito à frente, porque sim, ele perdeu mais no início da carreira, mas ele nunca perdeu nessas situações, né? Todos os outros tiveram alguma situação que, como a gente falou, tanto o Cruz quanto o Barão levaram passeios. O Dillashaw perdeu também quando era campeão na primeira vez, depois perdeu por ter usado doping, o que já, para muitos, já cancela, já tira ele da discussão. Então, meio que o Sterling... Eu acho que só muda isso mesmo se ele for dominado pelo O'Malley. Se ele for dominado pelo O'Malley, talvez mude a visão, mas qualquer outra coisa... Qualquer uma derrota por um soco só, entrou um soco, acabou, uma luta disputada, eu acho que o Sterling já meio que tá sacramentado mesmo. Se ele perder de um jeito muito feio, como que você falou, ele talvez não seja o incontestável número 1, mas ele vai continuar orbitando ali pelos 3 da maior da história, né? O cara gosta ou não do estilo de luta dele, gosta ou não da pessoa que ele mostra ser nas entrevistas, o cara já conseguiu efeitos muito grandiosos para essa categoria.
E você que está nos escutando agora, quem você acha o maior da história do peso galo? Tu concorda com a gente? É o Aljamain Sterling? Ou você não concorda? Acho que é outro dos caras que a gente citou aqui, ou talvez até outros caras de outras organizações que a gente possa estar esquecendo, mas eu acho isso difícil, né? O UFC é bem a elite. Assim, e outra coisa, eu quero saber dos seus palpites, espectador, para esse UFC. Sterling ou O'Malley? Weili Zhang ou Amanda Lemos? Pedro Munhoz ou Marlon Vera? Comenta aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, e se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, pelo streaming de podcast, manda lá uma mensagem no nosso Instagram que a gente está doido para ouvir a sua opinião. Rapaziada, daqui a 2 semanas a gente volta. Nosso podcast tem sido assim, semanalmente bissemanalmente postado, falando das principais atualizações do mundo do MMA, trazendo resenhas sobre os últimos UFCs, prospectando sobre as categorias em si. E vamos nessa. Hoje foi um prazer. Pô, esse UFC vai ser do caramba. Obrigado pela presença aí, meu mano. Rafa, pô, tamo junto. Obrigado, Gabi, por ser o melhor apresentador que a gente podia ter. Ah, que De isso. novo. E obrigado pela visualização de todos, que a galera segue no Instagram, que a gente tá lá postando sempre. E até daqui a 2 semanas, né? Até, rapaziada. Um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!